verdade mesmo, é de coração. Você não vê o amor, mas você sente. Você não vê o vento, mas você sente. Você não vê a luz, mas você sente a energia. Você não vê a energia, mas sente a luz. Assim é Deus na sua vida. As palavras, Jesus é um nome forte. Se eu falar para você aqui hoje agora de sadia, você vai lembrar de quê? De frango, de tal. Se eu falar para você aqui de Chevrolet, você vai lembrar de carro. Se eu falar de jornal, de agora, você vai lembrar de jornal. Então, quer dizer para você, quando você fala de Jesus, você lembra de poder, autoridade. Ele tem poder para converter. Ele diz assim, estou à porta, eis que estou à porta. Apocalipse 23, 3:20, quer dizer, eis que eu estou à porta. Se abrir, entrarei e cearei com você e você comigo. Ele te fez um convite. Você abre no coração que ele fala, não é esse pedaço de músculo, não. É a nossa mente. Ele entrando, ele começa a colocar coisas novas na sua vida. Eu mesmo me converti com a Bíblia que eu roubei. Coisa interessante. Como é que é a história Essa quando Bíblia, você se converteu? O Tênis Randeri, ele sabia a minha posição. Era um menino violento, era um menino que não respeitava. Sempre pude respeitar as pessoas, mas se eu sentir, como eu falei, se eu sentisse ecoado, eu reagia. Mas como eu perdi a credibilidade, tudo o que você pensar, toda a credibilidade, o último delegado que pôs a mão em mim foi o Dr. Márcio Bintecourt e depois o Dr. Yudeu. Eles me falaram, você dá um jeito na sua vida, senão você vai sumir, mas nunca você vai voltar. É assim que falou comigo, né? Você vai sumir, você mais nunca vai voltar. Mas não me perguntou qual era a vontade, se eu tinha vontade de mudar. Ele não perguntou se eu tinha uma mãe, se eu tinha uma casa, se eu tinha alguma coisa, um alimento para dar minha mãe. Mas essa pergunta, a vontade de mudar, às vezes a polícia até entende que todos que chegam lá, se perguntar, falam que querem mudar, mas que não tem oportunidade. Mas aí quando eu falei que eu queria mudar, 3 dias depois eles me arrumaram um processo, que eu ia tomar um 12. Eu já estava na Total, o João Adolfo da Total me deu a casa dele para morar, ele não entendeu, não conhecia, ele me deu um emprego, me deu a casa dele para morar. Eles iam me dar um 12, sem eu estar com droga, me meter um bocado de droga na mão e ia me dar um 12. Mas não sei, talvez que eu era folgado demais, na época eu não tinha um conhecimento, era folgado. Eu pedia a morte e ela não vinha. Eu folgar para alguém me matar, enfincava nas drogas, não morria. Então, poxa, eu tinha alguma solução, eu queria alguma coisa. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o que aconteceu comigo, E esse lado negativo estava resolvendo seu problema? Não estava, não. Eu tentei suicídio. Conseguiu. Não consegui, porque na hora que eu estava travado mesmo, estava doidão mesmo. Eu coloquei uma corda e nessa corda eu joguei no pescoço. Quando eu pulei, minha mãe me segurou chorando lá, num cômodo só. Nós morávamos num cômodo, eu tive 2 irmãs, que minhas irmãs de criação, todas elas foram estrupadas. Muita revolta cresceu dentro de Roberto, mas hoje eu quero te dizer. Essa mãe sua é de criação? Essa é minha verdadeira mãe, ela está do meu lado hoje, só que pelos documentos... É a que usava, que é alcoólatra? Só que minha mãe hoje é evangélica também, é uma pessoa, você tem que ver, idônea, uma pessoa muito bonita, uma pessoa que eu a amo, mas hoje eu entendo a minha mãe, você está entendendo? Eu entendo por que ela veio parar aqui, eu entendo por que ela veio parar aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte, que hoje eu estou lutando por um ideal, eu tenho na minha mente uma assistência social pela frente, eu tenho a família Down, as crianças Down. Por que as crianças Down? Eu sofri um preconceito quando criança. Meu preconceito foi... Só antes de nós entrarmos nessa parte, que nós vamos falar disso, é um assunto muito extenso, só para encerrarmos aí, terminar a questão das indagações sobre isso daí, que tipo de droga que você usava, Roberto? Eu comecei com chupando cola. Para mim, hoje é uma das drogas mais fortes que existe até hoje. Mas a reação dela é rápida, mas ela te dá alucinações que eu tinha um amigo que ele entrou debaixo de uma carreta e a carreta amassou ele. Tá? Ele estava travado, ele entrou debaixo da carreta, pegou e saiu comendo ele, morreu. Mas é uma droga forte. Eu comecei com cola, depois Optalidon, chá de cogumelo, maxixe, xarope, e depois eu conheci maconha. Comecei a fumar maconha, muita maconha, depois eu comecei haxixe também, muito haxixe, fumei muito haxixe. E depois eu comecei a usar cocaína. Onde é que achava, conseguia dinheiro para comprar isso? Eu roubava muito. Eu tirava muito de lojas, eu tirava muito calças bonitas e trocava, vendia e trocava em droga. Comecei a arrombar carro, comecei a entrar para dentro, nunca arrombei casa. E também, nunca arrombei casa não, e nunca também tive de acordo. Nunca gostei de mexer também, quando eu mexia, não mexia com pobre também não, porque eu sabia que, roubar de pobre você tá roubando, entendendo? Roubar, chegava e tirava mesmo, acho que, você tá entendendo, Prado? Isso eu não me englorio com isso, mas era a necessidade que me fazia isso. É uma visão que você tinha na época, nós estamos recordando hoje é outra, você está entendendo? Você, quando você falou na questão policial aí, você na concepção que você tem hoje, a própria polícia pode ser responsabilizada por um determinado índice, seja ele pequeno, médio ou grande, da delinquência mirim, Roberto? Eu digo assim, na polícia, o trabalho da polícia militar é um trabalho muito bonito, ai de nós se não tivesse policial.
certos elementos que tem dentro da polícia que não deveriam estar na polícia. Então, quem sou eu para excluí-los? Você acha que eles colaboram para um médio, pequeno, alto índice de delinquência infantil? Olha, Prado, eu não diria que não. Eu falo que não, tá? Porque existe dentro da polícia, dentro da própria polícia, hoje existe a UMEC, que é a União dos Militares Cristãos. E dentro da própria polícia existe pessoas boas que querem sempre ajudar. Eu conheço muitos dentro da polícia, eu conheci capitães, eu conheci ali major, eu conheci muita gente boa que sempre me deu uma força. Depois que eu ganhei uma personalidade, que eu comecei a trabalhar, não flui. Ele sempre te aconselha. Muitas vezes é você mesmo que condena a polícia. É como se você está sentindo uma dor de dente e sabe que tem um melhoral. Então você sabe, tudo você quer culpar a polícia. Porque polícia e bandido, o que vai acontecer? Vai ficar com um que tem que prender e o outro vai estar com medo. Então, na primeira oportunidade, um quer bater com o outro. Né? Então a polícia não tem culpa por isso, não. Agora, tem certos elementos na polícia militar. Hoje eu não sei, mas na minha época tinha certos elementos que não deveria estar lá. Por sinal, tinha um policial que não tinha terra que não matava ele. Esse eu queria ele mago, mas ele morreu antes do tempo, você está entendendo? Um próprio policial quebrou ele, porque esse cara, a humilhação que ele fez comigo na época foi muito. Então essa maldade eu tinha dentro de mim. Tinha essa maldade. E depois eu vi esse rapaz arrastando por ele, eu fiquei com pena. Um dia eu cheguei para ele e falei com ele, rapaz. O nome dele era Paulão. Falei, Paulão, você lembra disso? Ele era policial militar? Não, civil. Você lembra disso? Mas João Bambuíno, na época que pegou ele, não sei o que aconteceu entre os dois. E eu falei com ele isso e isso, mas o meu lance com ele era forte, porque a humilhação que eu tive com ele foi muito, entendeu? Então, mas não precisou tocar minha mão, mas aquele, entendeu? Você encontrou muita resistência a partir do momento que aceitou Cristo no seu coração e que passou a lutar pela reintegração à sociedade. Você encontrou muita resistência da pessoa olhar assim e falar assim, que coisa esse Roberto mudou, coisa nenhuma, ele está querendo armar mais um golpe por aí. Tinha muito disso? Teve muito disso? Com certeza, Prata. Hoje não, hoje já muda. Por sinal, o meu apelido era Pescoço. Eles não me chamam de Pescoço, hoje eles não atendem, mas chamam de Roberto. Eu quero dizer para você que no início foi difícil, tá? Tanto foi difícil com a sociedade, porque a sociedade não acreditou realmente, não acreditou que tinha mudança em Roberto, não. Na minha pessoa, não. Então, eu acreditei, porque a minha luz está à frente, entendendo? Mas houve uma resistência. Eu tive vontade de voltar no mundo das drogas, voltei. Com 20 dias, um colega meu, o mesmo que me apresentou o evangelho, que foi o Temes Randeri, que recentemente um cantor, esse rapaz tem uma grande influência na minha vida, como também o Norton Neiva, pessoa que hoje se está onde é que está, é porque merece estar. E não estou falando aqui porque ele é político, nada, mas eu quero dizer que o Norton Neiva é uma pessoa muito... O Valdonor são pessoas que eu conheci bem no passado, são pessoas bacanas. Valdonor você pode falar, agora o Norton Neiva não pode, não, determinação da direção, não pode falar nome de nenhum político aqui nesse programa. Independente de política, tá, eu estou falando. Mas o Valdonor foi uma pessoa que nós, tivemos teve um grande acompanhamento também na minha recuperação, né? Então, quero dizer para você, foi legal.